eu concebi essa ideia, né? Me apareceu essa ideia, esse pensamento, porque eu comecei a escrever muito. Algumas ideias eram originais, tipo isso aqui, que eu tô lendo agora. Interface e comunicação luciferiana. Mas muitas das coisas que eu escrevia era, era transcrição. Tipo isso aqui, ó. Isso é um resumo, uma síntese que eu fiz da série. Depois nós vamos falar disso. Mas, por exemplo, esse aqui, ó. Crimes temporais. É um resumo que eu fiz enquanto eu assistia. Entendeu? Ao mesmo tempo. Eu ia assistindo e resumindo, ó. Então, deu 3 páginas aqui, quase 4 páginas. Quase 5 páginas, né? Não, quase 4 páginas. Mas ele é meio literal, né? Eu ia assistindo, né? Que é um filme bem complexo até. Aí eu percebi que é importante você fazer a síntese das coisas, né? Você escrever suas ideias originais. Hoje meu chá é diferente, é chá de camomila, com maracujá, não sei o quê. Então escrever as ideias originais é importante, mas para isso você tem que ter o pensamento original. Nem sempre você vai ter aí pensamentos originais para escrever. Às vezes você vai ter o pensamento e não vai conseguir registrar, não vai conseguir escrever. Eu não sei o que é pior, os dois são bem ruins, né? Se for ver. Tem um jeito aqui, umas coisas que eu. Não fica compartilhando esses textos antigos, não, me. Alguns deles eu vou trazer, tá? Eu vou voltar a trabalhar. Eu vi ontem, tem um lá que é muito interessante, tirando a parte das vacinas, é muito interessante. São textos que eu escrevi em 2017, cara. Nem eu, até eu me admirei, até, tá bem interessante. Aquele da paixão lá, quase inteiro, tá muito bom. Aquele lá acho que até pode compartilhar, tá? Aquele da paixão lá. Aquele tá ok. Apesar de meio íntimo, mas tá tudo certinho. Mas eles estão bem legais, mas a maioria deles tem umas bobagens, assim. Mas futuramente eu trago aqui e faço até um vídeo. Hoje eu quero falar desse assunto. Vou começar a lenda aqui que vai me ajudar a lembrar, né? Então eu pensei que o seguinte. Eu tive essa. Eu pensei nessa palavra interface, interface. Porque eu pensei que eu, quando tô escrevendo, anotando as coisas, tô assistindo alguma coisa, tô fazendo resumo, praticando essa habilidade de registro, de escrever, de memorizar. Né? Porque parece que eu tô fazendo uma coisa inútil, assistindo um filme e escrevendo tudo ali. Mas eu tô praticando. Pra quando vir a ideia original, meu cérebro já acostumou. Ele já sabe registrar. É muito mais fácil, entendeu? Também não é só pra filme, né? Quem convive com o Mestre Bob sabe que às vezes ele lança uma pérola, uma coisa valiosíssima. E não tá gravando, cara. Se você não souber escutar, registrar, reproduzir depois, vai simplesmente se perder. E é de um valor absurdo, né? Os outros mestres também, não. Mas claro que principalmente ele. Então tudo isso é muito importante. Essa visão de você como agente luciferiano, apóstolo do Messias, como a interface de Deus. Você é uma plataforma que Deus usa para registrar, assimilar e passar para frente informação e conhecimento. Porque eu entrei nessa vibe esses dias de ficar escrevendo, escrevendo, algumas ideias originais, outras não, né, como resumo. Às vezes eu escrevo a frase literal que eu ouço num documentário, num filme que eu acho interessante. E aí fica um tempão ali escrevendo, é uma prática bem interessante, não sei o que eu falei. Mas uma parte de mim ficou me perguntando, tá, mas a prática da presença divina, né? Postei esses dias aí, no próximo aula de yoga eu vou falar mais disso. Mas, tipo, tá, e pra Deus? Interessa? E no final das contas, tem valor? E tem. E eu descobri que tem, e eu escrevi aqui, eu vou ler agora. Interface. A interface de comunicação luciferiana. A interface é o elemento que proporciona uma ligação física ou lógica de dois sistemas ou partes de um sistema que não poderiam ser conectadas diretamente. Então eu penso que nesse sentido a interface aqui se aplica no sentido que você e Deus está meio longe. Mas através dessa interface você se aproxima e se conecta de Deus, né? Desse algo maior, vamos dizer assim, o seu propósito de vida poderia chamar também. A área em que coisas diversas, dois departamentos, duas ciências interagem. Muito interessante essa descrição. Eu peguei da Wikipédia e tem tudo a ver aqui com o que a gente vai falar. Aqui já sou eu escrevendo. Eu não quis colocar o título Interface de Deus, porque eu não sei como o Bob receberia. Né? Talvez uma parte dele acha que eu já estou voando muito perto do sol. Né? Eu fico evitando essas coisas. Mas eu acho que a ideia ainda é válida. Então, como subtítulo, eu coloquei Interface de Deus. Um esforço lógico e mental. Está chegando um carro aqui agora. Pronto, passou. Um esforço lógico e a interface de Deus é um esforço lógico e mental através dos sentidos e da cognição para registrar, assimilar e reproduzir a verdade em forma de palavras. Né? O verbo vivo, o mestre, o Espírito Santo, nos outros ensinamentos. Eu quero dizer aqui, ó, quando o mestre às vezes está falando, o Espírito Santo baixa lá no corpo do Bob, o verbo vivo começa a falar umas coisas extraordinárias, você não está gravando, tá nada, você precisa lembrar depois, escrever, anotar para passar aquilo para frente, né? Você não vai ser um parasita que vai ficar ali se aliviando, gastando o tempo do mestre. O mestre às vezes começa a falar, não para mais. Alguém precisa valorizar aquilo, né? Registrar, imagina, lembra que eu falava no começo, logo quando eu conheci o Bob, eu ficava agoniado, eu queria gravar tudo, e eu gravava tudo que eu conseguia. As primeiras coisas foi tudo eu que gravei. E o primeiro dia os primeiros dias que eu encontrei com ele, teve um dia que a gente saiu e eu esqueci Priscila do gravador.
Que é um negócio que você coloca no microfone para o vento não fazer ruído, né? E eu fiquei desesperado. Eu fiquei pensando, nossa, as gerações futuras não vão me perdoar, nem eu vou me perdoar por ter perdido esse momento. Jogos tão interessantes aqui, com palavras tão preciosas do mestre, né? E aí eu lembro que eu improvisei, enrolei um lenço no gravador, enfim. Isso pra mim é a coisa mais preciosa do mundo. O mestre falando, o mundo para pra ouvir, os anjos param pra ouvir, né? É disso que eu tô falando. Então, quando o mestre. E o Espírito Santo, ele às vezes tá no. Às vezes não, né? Praticamente sempre tá no corpo do mestre, tá no verbo do mestre. Mas ele às vezes tá nos irmãos, às vezes tá em você. Então, ó, nos outros e em si mesmo. Então você precisa anotar as suas ideias inspiradas, entendeu? Inspiradoras. E às vezes o irmão do seu lado tem uma inspiração. Não tem acesso, você tem que ter a sensibilidade, o coração aberto, para perceber isso, entender isso e fazer o registro, que é o nosso trabalho, né? Ou é o quê? Estamos fazendo papel de quê aqui, né? Se você. Você pode ser os dois, né? Que eu vou dizer o seguinte: se você é alguém que trabalha, tá lá construindo, pegando pesado, beleza. Quem vai cobrar o quê de você? Mas mesmo assim, você poderia trabalhar nas duas frentes, se quisesse. Agora, pra você que já não tem muitas aptidões físicas, né? Não tem muitos talentos, nem isso você conseguir fazer, meu, você vai começar a se sentir mal, né? Vai entrar numa espiral da morte, como falam das criptomoedas aí. Então, momentos, percepções, lugares e circunstâncias. Às vezes é um momento, às vezes você percebe alguma coisa que ninguém mais viu. Às vezes é um lugar interessante, que te deu um insight, né? Uma inspiração. Circunstâncias também específicas, né? De momento, lugar, pessoas, etc. Então, o próximo tópico aqui, ó. Computadores de Deus. O agente luciferiano, como interface biológica de Deus, seus sentidos, experiências e obras buscam refletir a vontade de Deus, que é coerência, honra, amor e justiça. Então você que é um agente luciferiano, que já desdobrou, quer servir a Deus, quer fazer a sua parte, quer ser útil, as suas experiências, seus sentidos, a sua percepção, né, aquilo que você faz, suas obras, né, busca ajudar a Deus, contribuir, né. Baseado na coerência, que é a mesma coisa que honra, por isso eu coloquei barra, né? Amor e justiça. Registros, base de dados, centros de comando, processadores, interface. Então tem o pessoal que registra, que tem, entendeu? Que guarda as coisas direito. Quando eu falo de registro, é claro, eu estou falando de boa memória, mas eu estou falando de anotações, seja escrever, seja gravar, com o máximo respeito. Tem coisa que você não pode gravar, tá? Não pode reproduzir, tem coisa que é íntima. Mas é os centros de comando, a logística, ajudar os irmãos a não perder as ferramentas, não perder as coisas, saber onde é que tá tudo, entendeu? Percepção, é disso que eu tô falando. Processadores, né? Receber as ideias e saber o que fazer com as ideias, né? Desenvolver. O centro de comando é justamente isso. A galera tá procurando tal coisa. Opa, eu vi em tal lugar, eu sei o que é, entendeu? Tá atento às informações ao seu entorno. Isso no reino é muito importante, tá? E eu pego no pé da galera com isso. Contato com letras e números. O simples fato de eu estar aqui escrevendo, seja o que for, ou lendo, como eu leio muito na Wikipédia, leio meus próprios textos, faço a revisão dos meus próprios textos, isso já é um contato com o abstrato, com essa coisa, com essas letras, com essas formas, tá? Até com essa matemática, com esse espaçamento. O teu cérebro se beneficia disso, é um exercício para o seu cérebro, tá? E isso é bom. Quando vier o original, você já vai estar mais habilidoso, já vai ser automático. As tuas mãos escrevem sozinho, tua cabeça pensa, tua mão escreve, acabou. Não é aquele esforço, aquele estresse, ai, tenho que escrever, tive uma ideia, ai. No meio da escritura, no meio da digitação, da teclagem, você já tá uma coisa que você não é acostumado a fazer, você já tá fora da sua zona de conforto, você recebe um pouco de estresse e já perde um pouco da ideia original. Se você automatiza esse processo com coisas simples, pega um costume, aí quando vem a ideia original, ela fica mais pura, vamos dizer assim. O ato de escrever e de anotar não polui, não prejudica a ideia que você tem na cabeça. Não sei se deu para entender, vamos continuar. Então, contato com letras e números. As mensagens não gravadas do mestre, já falei, né? As conversas, exemplos e convivência. A competência como agente de inteligência luciferiana. Tudo isso eu já falei, né? Ser útil, né? Estar atento com as coisas. O investigador, estrategista e gestor prodigioso. Então, você como investigador, aquela pessoa que busca, por exemplo, aconteceu alguma coisa, ninguém entendeu direito, né? Um evento, ou morreu um bicho, sei lá, apareceu um louco lá, aconteceu alguma coisa aí no reino, né, Gregor? Você como investigador prodigioso é aquele que vai ser excepcional, vai se destacar buscando informações, fazendo deduções, conectando os fatos, tá entendendo? É a diferença de você ser uma pessoa medíocre, que fica lá babando, olhando com cara de paisagem, e ser alguém ativo, que participa, que tem a cabeça boa, entendeu? Que deduz, busca informação do jeito certo, tá? O estrategista, aquele que cria, vamos dizer assim, sugestões boas, né? Tem planejamento, né? O conceito de estratégia do grego, estratégia, né? Do Capitão Nascimento lá. Importante, eu vivo falando de estratégia, né? Estratégia é tudo. Agir com ponderação, né? Agir com assertividade, vamos dizer assim,
Tanto nas ações que você tem, tanto nas ideias que você dá para somar o grupo, né? Que seja certeiro, que seja assertivo, né? Batata. Quando ele fala, todo mundo ouve, porque ó, ele fala umas coisas boas, as ideias dele são legais, né? E diminuir o máximo os acidentes de percurso, né? No sentido de cometer menos erros, acertar mais, né? Simplesmente. Onde é que eu tava mesmo? Ah, tá. E gestor, né? O gestor é aquele cara que as pessoas põem as coisas na tua mão, né? Você é um bom investigador, você é um bom estrategista, você vai ser um bom gestor. As pessoas vão ter confiança em você, vão deixar você cuidando de setores, né? Vão confiar em você, resumindo, né? Vai colocar você como líder, vamos dizer assim. Acuidade. A acuidade mental, tá? Aí eu coloquei aqui no significado. Na verdade, tá até errado, tá? Eu vou fazer diferente. Vou inverter a ordem aqui. A acuidade mental. Isso aqui, esse entre parênteses, é da Wikipédia, ó. Essa palavra acuidade, coloquei aqui acuidade mental, na Wikipédia está escrito assim: grande capacidade de percepção, finura, sutileza. Eu fiz questão de colocar aqui porque é exatamente isso que eu quero dizer. Quando eu falo de avidez mental, acuidade mental, a importância de você ter a cabeça boa, né? Ficar conectado, atento, né? Percepção. É essa sutileza, entendeu? A finura de percepção, grande capacidade de percepção. É disso que eu tô falando. Capacidade da escrita. Vou passar para baixo aqui. A prática da escrita. Nem sempre temos ideias originais. Eu tive a impressão de que escrever algo que não é original é apenas uma tarefa inútil de copiar alguma coisa que já existe. Mas quando se acostuma a escrever, transcrever vídeos, documentários, anotar o que há de mais interessante em um filme, série ou qualquer mídia, o cérebro e o corpo se familiarizam. Pode ser. Google vai oferecendo aqui, né? As palavras. O cérebro e o corpo se familiarizam com a atividade. E isso é positivo. Um corpo treinado em escrever o que quer que seja, o fará com mais facilidade e destreza quando tiver uma ideia original. E então a energia consciencial estará focada em desenvolver a ideia original, sem o estresse de estar se dedicando à escrita, quando esta é uma atividade estranha ao indivíduo. Quer dizer, quando você não tem o costume, você está fazendo uma coisa que você não está acostumado, que é escrever, ou seja, o que for, mas no caso aqui escrever, o teu cérebro fica ali numa zona de desconforto, de estresse, porque você está fazendo uma coisa que você não tem costume. Se você insistir em praticar, você vai mudar esse estado, né? Eu já falei tudo isso, só tô chovendo numa olhada aqui, tô repetindo. Quando escrever for automático, mecânico, inerente, as ideias originais fluirão cada vez melhor. E registrá-las será um processo também inerente, automático. E depois de algum tempo e prática, o cérebro começa a aprender algo ainda mais importante. Algo que parecia impossível, muito longe da nossa zona de conforto e possibilidade. Que parecia... Acho que estava certo aqui, ó. Eu tirei o que, mas estava certo, ó. O cérebro aprende algo ainda mais importante. Que algo que parecia impossível, muito longe da nossa zona de conforto e possibilidade, que parecia custar um preço muito alto em mudança, né, sair da zona de conforto, estresse, esforço, por fim aconteceu naturalmente, depois de algumas doses equilibradas de esforço, persistência e paciência. E tudo sempre começa pela vontade. Se há caminho, só há caminho onde há uma vontade. Ou o que eu sempre falo, né? Onde há uma vontade, há um caminho. Então eu senti necessidade de escrever isso aqui e falar disso aqui, fazer um vídeo, né? Porque tá acontecendo comigo, né? Isso ajuda o meu processo de assimilação. Pra vocês entenderem o que eu tô fazendo, né? Porque se eu achei que eu tava fazendo uma coisa meio estranha, eu pensei, claro que os outros vão achar também, né? Então eu precisei explicar pra mim, compreendi, vi que tinha muita coerência e trouxe aqui pra vocês também verem a coerência que eu encontrei. Tá? Então é isso aqui, né? Servir como interface de Deus, ser útil, né? Você ser um processador, um armazenador, um assimilador, né? A interface ali, a placa de vídeo do computador, aquilo que reproduz, né, som e imagem. Então você com os seus sentidos receber informação, assimilar, processar e reproduzir também, né? Não ficar parasitando a luz, o conhecimento, mas ser uma ponte, um portal para que outras pessoas também possam encontrar a verdade e enriquecer a sua mente e espírito, tá? E até ter mais saúde no seu corpo também. Fique com Deus, luz para nós. Eu tô na Twitch agora, com Sim Rogério 2. Vou encerrar aqui.